é contra. Se você não blindar sua mente, o ambiente pode corroer sua mente. Você pode ser a melhor ali naquele concreto, vai dar uma rachada. Por que você vive doente? Ah, eu tô doente. Você está doente, você não faz exercício, você não dorme. São coisas que eu pareço um velho de 80 anos repetindo toda vez. Se não beber água, vai ficar doente. Se não dormir, vai ficar doente. Se não comer direito, vai ficar doente. Se não liberar endorfina através de exercício, vai ficar doente. Se não tiver experiência nova, sua alma vai ficar doente. Se não tiver desafio, sua mente vai ficar doente. Se você estiver num lugar onde todo mundo te rebaixa, você vai ficar doente. Ou seja, o problema está nisso. Não ter um corpo focado, uma mente focada, um espírito focado, vai fazer você ser uma pessoa que qualquer um tem acesso. E aí nós vamos falar sobre acesso agora. É muito forte isso. Quantos aqui já fizeram a cirurgia ou tomaram anestesia, daquelas geral para apagar? Quem já tomou? Quando você dá uma liberdade para a pessoa fazer uma anestesia dessa, ela tem acesso total a você, você sabe, né? Ela faz o que ela quiser com você, sabe disso ou não? Por quê? Porque ela pegou um acesso direto na sua corrente sanguínea, o que ela colocar ali dentro, ela pode dominar você, pode te matar, pode manter você desligado, pode manter você sem sentir dor e fazer loucuras com você, nem vou entrar no mérito. Ou seja, a pessoa que tem um acesso, ela pode fazer tudo. E aí, quando ela tem um acesso intravenoso, ela está falando que ela pode alimentar você com alguma coisa, ou seja, ela pode alimentar a sua corrente sanguínea com aquilo. Por que eu estou trazendo isso? Por que você tem que blindar a sua mente e o seu coração? Porque quando você dá acesso para certas pessoas, elas viram alimentadores da sua corrente sanguínea, ou almática ou mental, vocês estão entendendo ou não? Você imagina alguém ali com acesso ao seu coração, alimentando o seu coração. Seu coração recebendo um tipo de remédio, descarrega para sua corrente sanguínea todinha. Uma pessoa que tem acesso à sua mente, ela controla você inteira. Não faz sentido. Por que as pessoas são alienadas? Elas são alienadas porque elas dão acesso às pessoas. E como é que faz para blindar a mente? Não é ser o ignorante, mas é não dar acesso para ninguém, a não ser quem tem a direção do que você quer, está no lugar que você quer, tem o drive que você está precisando, alguma coisa, e você fala, peraí, eu vou pegar momentaneamente, eu não tenho que viver com uma pessoa com acesso na minha vida. É uma fase. Eu preciso fazer uma cirurgia, uma troca de mentalidade, alguma coisa. Ó, vou te dar o acesso aqui, mas fica com o olho aberto ali. E é uma fase. Porque quem tem acesso alimenta a gente. E como é que faz para blindar esse negócio? Eu cortaria o acesso de todo mundo. Primeira coisa. Quando eu vou fazer um limpa nas companhias, eu mando cancelar todos os cartões de crédito, tudo. É muito massa quando isso acontece. Aí começa a parar de funcionar um monte de serviço, um monte de coisa, a correria. Ah, mas foi você que mandou cancelar. É meu sonho. Toda vez que eu mando fazer, eu quero o caos mesmo. Porque tem coisas no seu cartão, no cartão da sua empresa, que não faz sentido ter, mas se você não fizer um limpa, cortando os acessos, vai continuar lá. Eu descobri que a maioria das pessoas que fazem assinatura, pelo menos 30% delas, não usam aquela coisa e deixam lá para sempre. 30%. A rede bancária todinha, 30% das recorrências, as pessoas deixam porque são bagunçadas. Assim como o cartão de crédito, você tem que fazer isso na sua cabeça. Você precisa virar e falar, cara, vou cancelar todos os acessos. E aí depois você vai só para aquilo que te interessa. Você vai perceber o tanto de energia e o tanto de acesso que você deu para alguém. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um pavor de porta com chave. Ele fala, sumiu a chave, eu fico louco. A porta com chave para mim é coisa do século XVIII. Não sabe o tanto que eu fico puto, porque na era dessa não tinha que ter nada. Ela tinha que abrir automática, quando reconhece a pessoa, né? E eu coloco senha em tudo, é muito massa. Meus filhos, eles não entram em certos lugares em casa, porque eles não têm acesso. Eles não têm acesso ao nosso quarto, não têm acesso. Eu não vou te dar um acesso também para saber o que eles não têm, porque depois você fala, nossa, que lugar interessante. Tem vários lugares, talvez uns 5 ou 6 lugares na nossa casa que eles não têm acesso. Eles têm digital em várias portas e há 6 lugares. 6. Eles batem a digitalzinho, os dedinhos deles lá e não abrem. Aí um pequenininho um dia falou para mim, senhor, eu sou seu filho, eu tinha que ter esse acesso. Fala, cara, você pode ser meu filho. Eu não vou te dar acesso a esse lugar porque você quebra tudo. Quebra só os seus, os meus não vai quebrar. Estava lá em Mônaco agora, eu comprei todos os carros de Fórmula 1 em miniatura e vou montar um grid. Imagina,
A Carol disse, vai dar errado, os meninos vão quebrar esses carrinhos. Eu vou comprar um para cada um, é só um. Qual que é o seu? Esse. Cada um escolheu uma escuderia, eu fui lá, comprei um carrinho para cada um. Não põe a mão nos meus. Só que não precisa pedir. Eles não têm o acesso lá no lugar que vai ficar. Eles não entram. Não tem, acabou. E aí eu te falo, quando um funcionário às vezes é promovido e eles avançam na vida, é ele sair lá de casa. Eu tenho que ir lá e chamar o administrador da casa, ou eu mesmo, vou lá e corto a senha da pessoa. Tem gente bagunçada que a pessoa sai do ambiente e ela fica com 1 ano de acesso lá. Alguém me reclamou, cara, eu perdi o acesso ao seu condomínio. Eu falei, cara, você não está trabalhando em nenhuma coisa minha, você queria acesso para quê? Para ficar indo lá no clube? O que é? Eu estou te falando isso porque você dá acesso demais para os outros. Você dá acesso para gente demais, gente que não vai mudar em nada na sua vida e pelo contrário, gente que é abusiva. Quantos aqui já casaram? Levanta a mão. Posso falar uma coisa pesada? Corte o acesso dos seus pais. Seus pais não têm que entrar no seu casamento. Seu pai não tem que entrar na sua vida. Nem sua mãe. Aí é terrível. Aí já começa. O cara que é masculado, ele idolatra a mãe dele e repudia a esposa. Então ele não concorda com o que eu estou falando. Não, minha mãe, desde que meu pai morreu, não sei o quê. Sempre o seu comportamento vai ser uma resposta a algum abuso emocional que você tem. Só para você saber. Corte os acessos. Tem gente que não era para ter acesso e tem acesso na sua vida. Como é que faz para blindar então esse coração? Você vai parecer um javali no começo. Porque um monte de gente que é folgado com você é porque você deu acesso. Meus filhos às vezes, esse menino aqui só quer brigar. É porque você deu acesso para ele, cara. Corta o acesso dele. Na hora que ele fizer uma piada, você fecha a cara e vai para cima. Igual lá em Mônaco, né? Um monte de gente folgada furando fila. Vai lá e corta o acesso. Ninguém tem a capacidade de ir lá e falar, já chega. Você precisa ter isso na sua veia. Se todo mundo fosse desse jeito, não existia folgado. Se todo mundo estudasse educação financeira, não existia golpista. Você sabe disso ou não? Você sabe que o golpista existe é porque tem gente otária que não entende dinheiro. É só por causa disso. O golpista ele usa a sua ignorância. Só por causa disso. Se você não der acesso para gente otária, toda hora chega um otário. Toda hora. Investe aqui que eu te dou 10%. Putz, será que eu virei igreja para o cara me dar o dízimo? Como que alguém dá 10% por mês para o outro? Não é possível. Você está falando sério, Tô? Então não toca nesse assunto mais. Tem que arrumar gente otária do seu nível para baixo. Do nível para cima você não vai achar. Ou seja, você não ter a cabeça boa vai fazer seus drivers ser todos errados. Vou cortar o microfone aqui e contar um negócio que aconteceu agora há pouco. Um amigo meu que é banqueiro, que acabou de vender uns ativos. E aí todo mundo, quando está numa situação ruim, fica pilhado. Eu mandei mensagem para ele, seja humilde. A maior característica de um investidor é paciência. Eu achei muito massa a resposta dele. Ele falou assim, eu sou mordomo do reino, eu não tenho paixão por coisa, você me conhece. É o dos maiores do país. Isso aqui que não tem nada a ver com quem está assistindo na internet, senão vira um probleminha depois. Mas aconteceu agora. E eu mandei essa mensagem para dar força pro cara. Só que eu vi, mano, o cara tem a mente fechada, o cara tem o coração protegido. Quando o cara, eu mandei a mensagem, ele respondeu prontamente. Então eu mandei para falar, cara, segura firme, isso aí vai passar. Que é ruim quando você está embaixo, ninguém te protege, ninguém te manda mensagem. Eu sou o primeiro, na hora que eu vejo, opa! E eu achei muito massa que ele provou o sistema de defesa dele. O sistema de defesa dele estava nítido. Eu sou um mordomo. Não tenho paixão por coisa. E eu entendi seu recado. Nossa, eu olhei e falei, caramba, isso aqui dá gosto de ver. Gente que tem o coração focado em coisa é gente frágil demais. Gente que é focada em causa, qualquer coisa, ele ainda usa uma defesa bíblica. Que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que foi? O que foi? Tá dando treta na cabeça aí? Tá batendo? As bielas. É o seguinte, quando a pessoa ela descobre que ela precisa se proteger, o que ela vai fazer? Ela vai instalar drivers mentais que vão criar uma fortaleza mental. Eu posso assegurar para vocês, se você parar de importar com o que os outros falam, tanto a parte boa como a ruim, você vai parar de ficar doente.
Eu sei que é uma piada para alguns e realidade para poucos que entendem do que eu vou falar. Mas tem gente que pegou Covid assistindo televisão. Aí, ó, esse riso é engraçado demais. Esse riso eu sou muito ignorante para entender o que você está falando. É porque a exposição de 1 minuto de notícia negativa faz você ficar com 5 horas de baixa de imunidade no cérebro. Eu começo a ver pessoa falando loucura, não é que eu não dou conta, é porque eu não quero abrir minha cabeça para isso. Minha cabeça é blindada, eu não quero nem ouvir. Quando alguém fala, eu tenho que te contar a fofoca. Não, tá bom. Sai fora. Uma forma de defender o seu patrimônio cerebral é parando de andar com gente otária. Eu acho que você é muito bonzinho. Você é uma pessoa que tolera demais. Deixa as pessoas saberem qual que é o seu time, qual que é o seu tipo de jogo. Deixa as pessoas saberem para onde você está indo, que elas vão falar, não dá para ficar enchendo o saco dessa pessoa. Tem um monte de gente que me odeia, mas desistiu de me odiar, porque vê que não adianta. Um monte de gente chegou à conclusão, como é que eu vou odiar esse cara não para. Tanto de gente que fica feliz quando a sua vida der errado. Sai lá toda semana, Marçal é processado, Marçal vira réu não sei do que, Marçal não sei o que. E a pessoa comemora, e olha, na hora que ela vou lá ver a vida dele, aí o cara tá no iate lá em Mônaco, a pessoa fala, parece que a minha vida tá uma merda, desse cara só prospera. Tem um trem errado, só acontece um trem um atrás do outro e o cara não tá nem aí. Nem aí. Sabe por quê? Porque se vocês quiserem anotar esse código, a melhor forma para você blindar a sua cabeça é desistindo de forma sumária, de ter uma reputação diante dos outros. Marcelo, não faz sentido. Faz sentido. A reputação é a média e as pessoas que convivem com você te dão de nota. Então, por exemplo, se tem 5 pessoas que não gostam de você e você convive com as 5 te dão uma nota 5, sua nota é 5. Aí você vai ter que aceitar que sua nota é 5, porque as 5 pessoas que você convive estão te dando nota 5. Mas no fundo, que nota eu sou? Se eles estão te dando 5 e você aceita, eu acho que sua nota é 3. 5 está alto. Você entendeu a matemática? Sim. É que você está admitindo gente ruim demais para dar nota para você. Vamos lá. Se você agrada seu pai te dá uma nota. Se você desagrada seu pai, dá que nota? A nota baixa, certo? Então a pessoa que mais está torcendo por você, até onde eu imagino, é seu pai e sua mãe. Vou falar uma coisa que talvez possa chatear alguns, mas tem papais e mamães, é psicológico. Quando vê a prole prosperando mais, eles ficam num sistema de inveja absurdo. Não é maldade, é psicologia isso. É como se ele não botasse fé assim, mano, como você conseguiu ser? Foi eu que te pari, como é que você tá aí onde você está? E começa a duvidar de tudo que você está fazendo. É normal. Sabendo disso, por que ficar magoado se isso é matemática? Seus amigos, eu estudei escola pública. Você imagina meus amigos de escola pública vendo hoje. Esses dias um cara da 5ª série me chamou maluco. Olha o que você virou. E começou a mandar mensagem, da hora tal. Dei atenção tal. Ele não perguntou nada, como é que faz? Ficou só encabulado do que eu fiz. Sabe qual a pergunta que eu espero? O que você fez, pelo amor de Deus? Se ele pergunta, eu ia falar, lembra lá na escola, quando você era um mané usando droga, que eu acho mais ou menos que eu sei quem é, quando você queria passar um rodo e pegar todo mundo, eu ficava lendo, você não. E quando você assistia Malhação, Dragon Ball Z, nada contra essas coisas. Não, é sério, eu não tenho nada contra isso. Eu só não fui adepto dessas coisas. Lá em Cannes eu fui numa festa na casa de um ator bem famoso de Hollywood. E foi interessante porque eu nunca fui numa balada na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui, foi lá em Cannes. Aí, agora a gente não tá junto, que eu fui e você não. Você vê, nós não tá mais juntos. Acabou. E fui em Cannes, a inauguração. Eu espero não ir mais. Porque o cara falou também desde pequeno não tá mais eu junto. acho Eu uma fui perda um de pouco. tempo. Nada contra você que gosta de usar droga, esfregar nos outros. Esses tempos eu acho isso deplorável. Sabe o que é a verdade? A verdade é que sua cabeça não é blindada, sua mente também, nem seu coração. Então você fica encantado com as coisas da vida. Eu quero saber das coisas depois desse jogo. Quem está focado no próximo nível, geralmente não fica apavorado nesse nível. A pessoa que está focada num alvo maior do que ele está vivendo, ele não sofre nesse rolê de hoje. Tá, mas o que eu faço? Então, vamos por partes. Desligar o sistema de reputação, ligar o sistema de frutos. Eu não dou nota para ninguém mais e não aceito nota de ninguém mais.
Eu só sei que isso aqui que eu estou fazendo funciona pelos frutos. Porque se eu olhar para a sua opinião, para mim, não vai mudar nada. Mas se eu olhar para o fruto, eu sei que naturalmente isso aqui está fluindo. Então o que eu estou buscando não é a sua aprovação. Estou buscando nada seu. Se você quiser ir para o próximo nível, você precisa de conectar com alguém que está no próximo nível, acabou. Ah, você está falando que você está no próximo nível? Eu estou 20 vezes no nível de alguns aqui, ou 100 vezes. E explico de novo, com humildade. Enquanto você era um bobo fazendo coisa para os outros, eu estava focado em causa, eu estava focado em explodir minha cabeça. Eu estava focado em brigar não, lutar com gente otário. Eu comecei a fazer questionamentos e me chamavam de rebelde. Hoje todo mundo fica batendo palma. As pessoas não respeitam a gente, elas respeitam só o resultado. Ninguém respeita zero, ninguém gosta de ninguém, é tudo mentira. Tá vendo? Você voltou lá do cassino. No cassino eu não fui não, só passei na porta. Mas agora você está parecendo... Não estou. As pessoas amam a nossa utilidade, as pessoas só respeitam o nosso resultado. Se você não tem resultado, algumas pessoas vão gostar de você. Pelo quê? Utilidade. Eu acho tão bonito esse romantismo. Fulano, eu amo demais. Ama quem? Cônjuge. Você só conhece no divórcio essa pessoa. Meu irmão, dá a vida para ele. Espera o pai e a mãe morrer e separar os 10 milhões de... Coitado, tem gente que tem 100 conto. Na hora de rachar, esse 10 porcos para 1, 2 cabeças de gado, o pau quebra e ninguém mais é irmão. Você conhece sua amiga na diversidade. Na hora que passa a diversidade, você fala, puxa, eu desconecto em 2 milésimos de segundo de gente que não tem um pingo de caráter. Quando eu testo pessoas no pouco, eu vejo a pessoa não sendo aprovada no pouco, eu desligo meu cabo de energia e falo, do meu você não vai alimentar mais não. E desligo mesmo, de alma, de espírito e de corpo, para mim não serve. Qual que é a parada que você tem que entender? Todo mundo é falho, todo mundo está numa busca de crescer na vida, todo mundo quer crescer de algum jeito, nem que seja para baixo. Tem gente que mira no chão e fala, eu quero virar uma minhoca, mas eu quero prosperar para algum lugar. Algum lugar você quer. Tem gente que está prosperando para o inferno, alguém está prosperando. O que você tem que fazer? Se você desprogramar a sua cabeça nesse detalhe, sua mente é programada. Fala assim comigo, a minha mente é programada. Tá bom. Você, eu tenho certeza que não parou, não abriu um painelzão de LED e detectou assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Você não fez uma varredura do seu cérebro inteiro, ou fez? Não fez, certo? Então tá bom. Se você não fez, quero te lembrar que você não é o programador dessa cabeça. Quem é o programador então? As pessoas nas quais você deu confiança e deu acesso, tipo intravenoso. Você deu acesso intravenoso para um, você deu acesso para a pessoa entrar no seu coração, no seu intestino, no seu cérebro, na sua genitália, você está abrindo acesso para todo mundo. E aí está o problema. Você não programou sua cabeça, essas pessoas programaram sua cabeça. Tem lá, anota aí, os P's programadores, seus pais, professores, político, padre, pastor, padrasto, tudo com P. Patrão. Ele é, Marçal é ele. Eu sou um programador, não tem como não ser. Eu programei minha cabeça. E vocês não querem a minha vida, vocês querem o resultado. Minha vida, se todo mundo aqui no instalar de dedo assumisse minha vida, você ia ficar doido amanhã cedo. Por quê? Você ia ter muito dinheiro. 200 e tantos processos. Você ia falar, compensa não, volta. Você ia ver, não, se você olhasse o WhatsApp amanhã, você já ia falar, pode voltar, não quero. Tem gente que mesmo assim fala, foda-se, eu quero é o dinheiro, fala, deixa eu ver. Vamos todo mundo repetir para nunca mais cair nessa besteira. Fala assim, ó, Deus me livre, da riqueza, sem a prosperidade. Sem a prosperidade. Continua falando, Deus me livre, da prosperidade, sem a sabedoria. Sem a sabedoria. Deus me livre. Se não tiver a sabedoria, que é a semente, a prosperidade, que é o romper, e o fruto no final, não inverta a ordem, que é a pior coisa a fazer na sua vida. Na hora que alguém falar para você assim, eu tenho que tomar uma decisão agora, você vai perder 20 milhões. Você fala, mas não sei como é que é isso. Você vai fazer negócio, sua cabeça vai falar, cara, é agora, fica assinando um contrato de 100. Aí você fala, cara, mas peraí, aí você vai ficar inseguro, mas de onde que vai vir o dinheiro?
Ah, mas não tem demais? Tá, mas tá tudo imobilizado, tá tudo ativado, tá tudo injetado. Cadê a sabedoria? Cadê o traqueiro? Não adianta ter muito dinheiro se não tiver prosperidade. Estou te falando, vai ser a maior dor de cabeça de arrumar. Te ensinaram a jogar na loteria para ver se a sorte te pula da sabedoria e da prosperidade e te põe na riqueza. Mas 99% volta lá para o primeiro degrau. Se 86% dos herdeiros que conviveram com pais ricos vão quebrar, que sempre quebraram em todas as gerações, você imagina você que nem é herdeiro e nem viu. E você pega na riqueza sem ter a estrutura, o backbone chamado prosperidade. Você pega a riqueza, que é o terraço, sem a estrutura e sem o fundamento, que é a sabedoria. Então não faz sentido. Então como é que faz? Primeira coisa, você vai ter que substituir esse pequeno detalhe chamado reputação. Fala assim comigo. Eu crio coragem para abrir mão da reputação. Então tá bom. Aí você vai colocar seu coração numa causa. Aí você anota o segundo código. Tirar qualquer coisa do coração. Por exemplo, agora, nesse exato momento em São Paulo, alguém está sacando um revólver e dando um tiro num bandido que tentou roubar o carro. Agora, nesse exato segundo, um cara deu voz de assalto, só que ele pegou o cara errado. O cara sacou o revólver, 3 tiros no peito. Caiu. Quando o cara caiu no chão, ele perdeu a vida. Ele estava tentando tirar a riqueza de um cara sem ter estruturado prosperidade e sem um pingo de sabedoria. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou roubar uma riqueza sua, porque eu não dou conta de fazer. Só que olha que loucura, o cara tem a mentalidade de conseguir uma arma, que é difícil. Gente normal aqui não dá conta de conseguir uma arma. E o rolê é tipo assim, 5 minutos a arma está na mão. O cara é bom no tiro, o cara é bom para arrumar uma arma, que é legal, o cara está quebrando uma regra da sociedade, que é andar com porte ilegal. Tá andando com a arma de forma ilegal. E ele não tem treinamento nem velocidade para dar tiro. Então ele nem tem coragem, então ele tem que usar droga ou encher a cara para ir fazer um assalto. Eu piro o que ele teve que fazer até a hora de chegar na hora do assalto. Ele tem muito mais coragem, muito mais ousadia que um monte de gente que eu conheço. Só que ele é um covarde, porque, não vou dar ideia, não tem, se eu der ideia eu vou estar estimulando o bandido a profissionalizar. Vou desligar o microfone. Se o cara fizesse treino, treinasse bem, ele ia deixar de ser bandido. Só que ele é despreparado. Por que eu desliguei o microfone? Se o cara treinar, dificilmente ele morre, porque ele vai criar um negócio chamado PCC, Comando Vermelho, ele vai criar uma facção que é religiosa, criminal e política. Tá bom. Não vou dar ideia. Por que eu estou te contando isso? A ousadia do cara é tão grande que ele tem coragem de colocar coisas no coração e ele fala, hoje eu vou sair para pegar coisas. Aí ele acabou de achar um cara que atira mais rápido que ele. Um cara que não estava bêbado nem drogado, mas falou, eu odeio bandido e eu vou te matar porque eu prefiro ver você morto que você levando meu carro. Deixa eu contar uma coisa, não fica revoltado não. Os dois têm coisa no coração. Um trocou a vida inteira por causa de um carro e o outro pôs em risco a vida dele por causa de um carro também. Resumo, o que deveria fazer então? Colocar um seguro da Love e ficar em paz. Deixa eu levar. É tão um kit no final. Vamos para o seguro, tá? Boa. Sim. Beleza. Agora é o seguinte. E o cara agora, depois que eu acabei de falar isso, aconteceu outra coisa. O outro cara conseguiu ser bem sucedido e foi roubar o carro. E o cara reagiu sem arma, acabou de cair no chão, tá morto. Nos dois casos, os dois lutaram por coisa e nos dois casos morreram por coisa. O que é a segunda linha de comando depois de hoje? Você vai escrever assim, ó, desligar meu coração de coisas. Anota isso. Desliga seu coração de coisas. Nós somos doutrinados a ter paixão em coisas. Nós somos doutrinados a dar uma vida inteira sendo zumbi para comprar coisa. E aí que está o detalhe, a gente é escravo da nota dos outros e a gente configura a nossa cabeça, porque deixamos configurar, para ter coisas. Quando uma pessoa não tem alvo nenhum, não tem sonho nenhum, eu até acho legal ela fazer um quadro dos sonhos e desenhar coisas ali. É bem legal para quem está começando hoje, mas para quem é maduro não faz sentido. Porque você vai acordar todo dia olhando para coisa.
Se você quiser ter um quadro dos sonhos, faça um desenho assim, ó, ter a mente de alguém que é produtor de riqueza, ter a mentalidade inabalável, fazedor de perguntas. É melhor do que você pôr boi, fazenda e Lamborghini. O desenho, é sério, é melhor você colocar network com gente que é muito próspero, viagens para adquirir experiência, não a coisa, mas a experiência, a sabedoria, a prosperidade, as conexões, os moldes mentais. Porque se você colocar coisas, você está programando o seu coração, a sua mente para dar toda a sua vida como os dois acabaram de dar. Aí você vai acordar todo dia. Tudo bem, eu acho que esse negócio funciona para quem está começando. Tipo assim, um bebê. Ele quer uma mamadeira, ele põe uma mamadeira. Ele quer o colo, ele põe o colo. Para quem é neném na vida, eu acho que funciona. Mas para quem quer ser governante, não pode olhar para coisas. Você vai ter que desconectar disso. Vou dar um exemplo. No país igual o nosso, com estabilidade, todo mundo quer uma casa própria, sim ou não? Não faz sentido. Eu explico. Se você não investe na sua cabeça, você vai comprar uma casa ruim com a cabeça que você tem hoje. Só que o problema é pagar em 30 anos. E aí você tem uma situação que você pode mover de cidade, você fala, eu não vou por causa da casa. Então, você não cresceu. O dinheiro que você tem hoje é uma prestação, estou sugerindo, tá? É uma prestação de 500 conto até onde você pode pagar. Só a sugestão. Esse 500 conto, você vai, tudo que você for fazer, você tem que pedir conta do emprego que você está fazendo. Eu posso pedir por causa aí a casa. Se você não entender esse contrato, você vai pegar, dá para suspender o contrato da Caixa Econômica Federal por 12 meses. Sem perder o imóvel. Como ninguém te ajuda dos seus direitos, o que eles fazem? Com 3 eles já executam. Mas se você pedir suspensão do contrato, não tem ninguém que vai falar isso. Não dá nenhum, eu vejo ninguém explicando isso. Está no contrato que você assinou, mas você não sabe ler, né? Vai meter na assinatura lá que alguém fala, assina. O contrato é de adesão, mas tem essa previsão lá. Você mete suspensão no contrato, se você tiver nessa coisa, dá um jeito de vender e se desconecta disso. Por quê? Por que um país de primeiro mundo, ninguém quer a casa própria em primeiro lugar? As pessoas, elas querem investir, elas querem crescer, elas querem ter outra visão para depois mexer com isso. Eu lembro tanto de força que eu botei na minha cabeça para comprar uma casa de 200 mil. Na minha cabeça, 200 mil eu falei, mundo. Aí eu falei, cara, não faz sentido um negócio desse. Só que aí eu virei minha cabeça e falei, quer saber, eu vim investir na minha cabeça, nas minhas experiências, nas minhas conexões. Resumo. De tanto investir na minha cabeça, eu sou... Deixa eu falar de um jeito que não vai te chatear. Quer com açúcar ou sem? Eu sou obrigado a morar numa casa de 60 milhões. Eu sou obrigado porque eu me obriguei. Aí eu tô lá feliz na casa, aí um dia eu passo com a esposa num lago, no condomínio mais poderoso dessa cidade. Aí ela fala, nossa, a gente podia tanto comprar essa casa. Tá bom. Mobile Network. Compramos a casa, tá terminando a reforma. Ah, mas você já não mora na 60? O que tem mudar para de 80? Qual o problema? Dá um trem ruim, né? Tem gente assim, e o pessoal da estamos ajudando. Você não está ajudando ninguém, presta atenção. Sabia que você está assim, né? Mas essa desigualdade, a desigualdade não é culpa do rico, é da improdutividade mental. A desigualdade que tem no país, você tem que entender o seguinte, ela vai acontecer no céu. Vocês não sabem disso, né? Por isso que vocês querem igualdade. Só tem uma forma matemática da igualdade, se todo mundo tiver fudido. Não estou brincando. Eu já fui pobre e estou do outro lado agora. Se funcionasse, eu daria meu dinheiro inteiro para todo mundo ter igualdade. Mas como que eu vou dar riqueza para quem não tem prosperidade mental? Como é que eu... Olha, um dia alguém falou, para que um cara igual o Elon Musk comprou o Twitter? Aí ele falou, o que tem? Pagou 44 bilhões de dólares. Aí uma pessoa da ONU falou assim, 44 bilhões de dólares acaba com a fome no mundo. O Elon Musk falou, mano, o Elon Musk tem um QI, acho que se eu estiver enganado, tá? Depois alguém consulte para mim, se o QI dele é maior que o do Einstein, parece que é maior que o do Einstein, é um negócio absurdo. Ele nem fez conta. Hã? É menor? Ele tá com o QI bem alto, né? Eles têm 10 pontos de QI de diferença. Só tem um problema, o Einstein, eu não posso falar mal do Einstein, tem que cortar o áudio.
Por isso que ele parece um cara tosco. QI demais, que é cognitivo, faz sua alma ser menos governante. Então ele parece aquele cara escuro por causa disso. Eu não tenho um QI tão legal assim, não. QI é de jeito normal. O que é o problema. E aí está o detalhe. Presta atenção para você entender. Se você focar em causa, algo absurdo vai acontecer na sua vida. Pelo caminho, vai vir um outro código, que é a melhor coisa para você proteger, uma bateria antiaérea. Se você for desapegado, quase nada entra no seu coração. Se você for desapegado, se você não importar com o que os outros acham, que é a reputação, se você de fato cortar os acessos de certas pessoas que estão só te ferrando, te dar um exemplo. É triste ter que falar, não tem que falar. Tem muita gente que não prospera porque tem uma mentalidade religiosa. Então, hoje mesmo alguém me perguntou, eu estava jogando tênis, e o cara me explica, pode falar, qual que é a pergunta? Aí ele perguntou, por que quem é cristão, que deveria ser próximo, não prospera? É porque não é cristão, é religioso. Porque o verdadeiro cristão é transbordante, é generoso, ele não fica apegado a nada, ele perdoa tudo, ele não está nem aí, cara. Só que você não é cristão, porque se a mentalidade fosse de cristão, você ia estar governando. Sua mentalidade é religiosa, de rebaixar a sua vida para uma pessoa que é pior do que onde você quer chegar. Eu não consigo entender isso. O problema é que se falar demais eu morro. Que essa mentalidade mata. Matou todo mundo. Ou mata você espiritualmente, ou mata você emocionalmente, ou como no passado te matava fisicamente. E muitas religiões matam até hoje. Eu acho que a pior morte que existe é do zumbi, que é o corpo dele está funcionando, a alma dele não. Te mata de todo jeito, porque é uma mentalidade que você construiu. Estou te falando, a maior parte dos cristãos não são cristãos, eles são religiosos. Religioso surta por liberdade. Vocês sabem disso, sim ou não? Então, quando você vai ver uma pessoa que quer ter liberdade, o que ela está falando? Ela está falando, eu não vou curvar minha cabeça para você. O religioso fala, então nós vamos crucificar você hoje. Esse é o religioso. Quem foi que matou Jesus? Foi o judiciário ou foi os religiosos? Eu apareci na foto. Os caras falaram, mano, a gente não quer saber, mano. Você é muito livre para nós, cara. Na nossa lei fala que não pode trabalhar no sábado. A gente pegou curando no sábado, cara. Vai morrer. Fala do templo aí, que não podia nem falar contra o templo. Falou do templo, vai morrer. Não, né? Tem uma oportunidade. Jesus foi tão bondoso, Jesus nunca fez nada contra ninguém. Nenhuma maldade contra ninguém. Tem um ladrão aqui. Vocês querem soltar o ladrão ou crucificar Jesus? Não, vamos soltar o ladrão. Ele sempre solta os ladrões. Só poupa ladrão quem não tem mentalidade de prosperidade, nem de sabedoria, nem de riqueza. Só otário que poupa ladrão. Mas se você é a favor das pessoas morrerem? Claro que não. É o bandido que acordou querendo morrer. É ele que fez a inscrição. Não foi eu que fiz. O cara que ele vira contra todos nós e fala, não respeito vocês. Rapaz, ele não paga o salário para os polícias? Os polícias estão lá te esperando. Você não quer dar um de doido? Acorda, faz a inscrição. E podia também fazer os pagamentos, tanto da ambulância, do SAMU, do hospital, do paletó de madeira. Podia bancar tudo. Só que você é só doidão até a hora que o pipoco come. Então vamos lá, eu quero blindar minha mente. Como é que eu faço? Se eu não tiver uma causa, se eu não tiver um propósito, anota isso, propósito. Qualquer pessoa me tira do foco, porque nem tem foco. Ah, não, eu quero é coisa. Quem quer coisa vai cair o tempo inteiro. Tem um propósito? Então segue. Eu lembro quando eu não tinha um resultado. Rapaz, mas nunca vi tanta gente contra mim. Parece assim. Eu colocava na conta de Deus. Eu falava, não tem como. É Deus que está pondo vocês contra mim, porque eu saí de perto de vocês. Sabe o que eu percebi? Quando eu estou no ambiente e todo mundo fica contra mim, não é para eu mudar mais aquele lugar, é só para eu sair de lá. Aí eu comecei a querer vencer as pessoas. Eu falei, cara, parece que matematicamente não tem como. O que você vai fazer? Você entendeu que o ambiente está contra? Só tem que virar para um lado e ir, cara. Esse pessoal está te falando. A gente não te quer aqui. A gente quer que você vá para outra frequência. E a gente não vai te levar nela. A gente vai te atrapalhar. Então tem que sair. Quando Deus chamou José, deu um sonho para ele, falou, ó, a lua, as estrelas e o sol vão se curvar diante de você. Ponto.
Deus não falou assim, eu vou te levar e vou pôr você como governador do Egito. Ele não falou isso. É brilhante, que Deus não conta qual que é a função, mas Ele conta sempre o propósito. O propósito é, o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante de você. José, para abençoar o processo, conta para os irmãos. Acredita que eu sonhei? Todo mundo jantando, comendo um cordeiro. O que foi, José, que você sonhou? Sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Aí olhou os irmãos mais velhos, olhou assim um pro outro. Chegou a hora. Engraçado é que quando ele faz isso, ele está sendo abençoado. Porque os irmãos foram os que colocaram ele para ir cumprir o propósito. Muitas vezes você pensa que está sendo expulso de um lugar, você fica magoado, também já fiquei. Mas se esses irmãos não fizessem isso, você nunca descobriu o que você precisava fazer. Se você não tomar esse cancelamento da internet, você nunca vai ganhar um antídoto para vencer aquilo que você precisa vencer. Rapaz, eu fiquei à espera de um novo cancelamento e demora demais de um cancelamento para o outro. Tem que fazer força demais para fazer merda demais. Eu fico esforçando, falo, nossa, mas não é possível que vai demorar desse tanto. É muito legal. Qualquer famoso faz uma coisa positiva, a mídia fala. Eu faço, eu fico esperando, ninguém fala. Eu não faço nada, mas os caras inventam as coisas. E eles vão batendo em quem tem aquilo. E eu estou acostumado. Se você ficar só esperando um aplauso, vai se lascar. E se você ficar preocupado com a pedrada, vai se lascar também. Eu aprendi a jogar. Já que vocês não falam nada, tem que fazer merda. Porque na cabeça de gente rasa, eles só comentam merda. Ninguém comenta coisa boa. É difícil demais o mundo do jeito que está hoje. Para quem? Para quem não entende. Para quem entendeu o jogo é só deslizar. A pessoa mexeriqueiro, fofoqueiro, dê a fofoca para eles. Vira fofoca, você. Deixa a sua vida ser motivo de fofoca. Não, deixa eu te falar. Eles não estão nem aí para sua vida. Se você estiver bem, vão bater palma. Se estiver mal, vai tacar pedrada. Faz o seguinte, sempre esteja na cabeça desse povo. Não pare de crescer. Agora, para você suportar o processo, vai ter que fazer uma blindagem de carbono, lá do X-Men, de adamantio. Vai ter que fechar essa cabeça sua e focar só numa coisa que você foi chamado. O seu emprego não é seu destino. O seu diploma de faculdade é só uma fase. Mas só, eu tenho a impressão que você está falando com um batalhão. É a impressão que eu tenho, tá? Só que um monte de gente aqui faz parte desse batalhão, mas não está pronto para ouvir essa conversa. Tem gente que está... Quem é de fora de São Paulo? Não é daqui de São Paulo, levanta a mão. A maioria de vocês é tipo assim, vocês estão lá na Disney, tem uma atração, olha lá em São Paulo, vamos lá. Vocês nem sabem o que vocês vieram fazer aqui. Eu sei que tá esse rolê, um monte de gente fala. Eu sempre tenho um recado assim, tô passando aí, cadê a palestra? Faz uma palestra amanhã para os viajantes de amanhã, coloca uma amanhã também. Eu vou para Nova York dia 29, inventa a palestra aí para amanhã aí. Qual é o nome? Bem difícil aí, que eu tô querendo uma palestra difícil. Seguinte, se você não cortar os acessos, se você não ficar desapegado, se você não cortar a questão da reputação e viver de fruto, se você não programar a sua vida para uma única coisa, que é causa, e desconectar de coisa, de fato, não vai prosperar não. Você vai ser a média de todo mundo que você está aí convivendo. Sabe o que é engraçado? Eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, lendo o livro do Napoleão Hill, na verdade eu estava ouvindo, era em áudio, eu ficava ouvindo muito. Toda atividade que dá para fazer audição, eu faço atividade e fico ouvindo. Para ficar relativamente razoável em palestras, eu ficava ouvindo 3 palestras ao mesmo tempo. Alguém já ouviu falando como é que eu fazia isso ou não? Alguém que sabe? Colocava 3 palestras e ficava escrevendo conteúdo enquanto estava ouvindo 3. Aí deixava alto. E aí qualquer palestra que tinha reação, ou risada, ou aplauso, ou qualquer ápice, eu não ficava prestando atenção cognitivamente. Eu nunca que eu ia perder meu tempo. Eu caço código em livro sem prestar atenção no que tem no livro, eu só caço coisa que meu cérebro não sabe. Talvez isso pode te atrapalhar, porque às vezes você não sabe de nada, não dá conta de... Você tem que ler normal primeiro. Eu estou falando sério, tem que começar do jeito normal, para depois você pegar essas frequências mais altas, você não vai entender nada. Aí alguém chegou hoje, a maior novidade que ele encontrou na palestra é nem preciso ler livro, é só ficar caçando o que eu não conheço. Sabe o que vai acontecer? Seu cérebro vai ficar vendo toda hora coisa que você não conhece, que você não tem repertório, não tem maturidade, então você vai ter que voltar a ler normal. Eu fico só caçando trem que eu nunca vi. E eu leio um livro rapidão.
Ah, tá vendo? Ele tira um racha comigo pra você ver se tá faltando código aqui, cara. Eu tô fazendo isso aqui quase 20 anos já. E eu fico admirado quando eu vejo uma pessoa. Eu vou passar o Marçal na eternidade, só se for. Nos últimos 20 você não tava fazendo nada. Eu vou parar? Não vou, cara. Você sabe que eu peguei as 12 esferas que tem na vida e fui lá e falei, eu quero essas notas tudo acima de 9. Você cuidou das coisas da sua cabeça, da sua vida? Não fez, mano. Vai devagarzinho, mas só não para. Você vai pegar um negócio desse aqui, cara. Eu fico caçando só o que eu nunca vi. Eu paro naquilo. Tava assistindo aqui, ó, escrevendo conteúdo e cognitivamente desligado. Só esperando um ápice. Aí uma pessoa conta um negócio e o povo aplaude. Aí eu pausava as outras e focava só naquela. E voltava e ficava vendo. Por que essas pessoas reagiram desse jeito? O que esse cara tá falando? Por que ele falou isso? Aí soltava as 3 de volta. E ficava fazendo outra coisa. Quando alguém ria de cá, batia palma de cá, fazia qualquer movimento fora da normalidade, eu pausava e o que é isso? E eu ia anotando isso. Você não sabe. Por isso que eu consigo ficar falando 12 horas seguidas. Quantas horas que eu fiquei lá no IP? Eu ouvi você falando aqui, deu 17? 17 horas sem ir no banheiro. Quem estava lá viu o regaço. 17 horas sem ir no banheiro, meia-noite e 4. Na hora que acabou, eu entrei antes das 8, fiquei até meia-noite e 4. Alguém fala, mas como se dá conta? Cara, vai entrando no flow. Fui bebendo água doidado, não sei aonde que ela foi. Mas eu sei de uma coisa, quando o meu cérebro entra numa frequência dessa, se não tivesse que parar, eu também nem ia parar, não estava querendo parar. O negócio estava imparável no último método IP. Inclusive, sobre IP, quem já fez IP aqui? Levanta a mão. O IP não é para qualquer um, nem para todo mundo. É para quem está cansado. É para quem sabe que é governante. É alguém que precisa de responder uma convocação. Mas o problema do IP é que é caro. Não, não é o problema do IP que ele é caro. É você que se acha barato, diferente. O IP é uma barreira de entrada, sim. Ele não é um treinamento de motivação. Ele não é um negócio para você ficar legal. Ele é para piorar você. É verdade. Ele é para estragar seus sonhos. Seus sonhos são rasos demais. O IP é para modelar um novo cérebro. O IP é para você construir os novos hábitos. Mas assim, eu estou junto com você, gosto de você, confio em você, mas eu não tenho dinheiro. Eu sei como é que funciona. Todo pobre que eu vi mudando de vida, ele nunca deu desculpa para entrar na próxima fase dele. Mas a historinha que você conta sempre vai te prejudicar. Eu, o João e mais um casal que é dos conselheiros aqui, a gente estava junto, a gente poderia ficar lá para São Tropez, umas 2 horas de barco, animo. Aí foi ver o preço, 100 mil reais. Só para ficar 24 horas dentro do barco. Olha, embora. Me dá aí que eu pago a maior parte, vocês pagam assim, 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 vamos embora. Acabou a Fórmula 1, entramos dentro do barco, já estacionamos no lugar, passamos a noite, fomos no restaurante. As coisas mais legais da viagem eu nunca deixo postar nos stories, a conversa, esses trem, não, o trem que eu quero só as partes que pode mostrar. As outras a gente cria uma comunhão, uma unidade absurda. E as experiências que são geradas, são elas que transformam a mentalidade das pessoas. Mas sabe o que é engraçado? Sendo simples, sendo nas melhores mesas do mundo, faço o que precisa ser feito com maior simplicidade também, porque eu entendo que o mundo é simples. A natureza é simples. E não é esse negócio todo. Eu adoro quando um sócio meu começa a ter crise que o dinheiro dele acaba. Eu amo, eu olho e falo, isso é um prazer. Porque eu daí pra frente não vai dar em nada, então agora é a hora da virada. Eu amo quando a pessoa fala assim, eu estou no fundo do poço, então, já parou de cavar? Você achou mesmo o fundo? Achou? Não, então me abraça, agora é a coisa mais simples do mundo. Agora vamos pra casa de dentro e você sai nadando aí de dentro. Sempre. Escuta. Se você realmente quer mudar a sua mente, você vai ter que tomar um atozinho. Qual ato? Um ato de responsabilidade. Eu não estou brincando, independente de ter. Ninguém vai prosperar se não for um pouquinho maluco. Porque se for normal igual todo mundo, vai ter resultado de todo mundo. Não tem como, pode ficar em paz que vai dar errado. Sem chance. Se for normal, igual todo mundo, pelo conselho dos seus amigos, pelo ambiente que você vive, não vai dar resultado.
Eu tenho certeza absoluta. Alguém falou ali na internet, conquistou, trabalhou, tem que mostrar. Eu acho que é isso, morar mesmo. Sabe o que é? Quem trabalha, só trabalha, nunca vai poder fazer esse tipo de coisa. Eu sei que parece ofensivo, mas é real. Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Vocês têm que entender que o trabalho, ele dignifica o homem, mas ele não enriquece o homem. O que enriquece o homem é comprar e vender. O que enriquece o homem é empreendedorismo. O que enriquece o homem é investimento. Homem ou mulher, né? O que enriquece o homem é desfrutar cada vez mais e ter mais experiências, comprar acesso à experiência. Quem trabalha demais está ocupado. Eu lembro quando eu era executivo lá na Oi, eu tinha, na época no meu último ano lá, quase completando 8 anos de trabalho lá nessa empresa, eu via pessoas que iam trabalhar e falavam, não tem motivo nenhum para vir trabalhar, não, só para pagar as contas. É engraçado, né? No começo você precisa de coisa mesmo. Eu pegava as revistas de carro, chegava nas pessoas e falava, escreve qual carro você vai comprar. E as pessoas iam escrevendo assim, de uns carros, tipo, sei lá, um Camaro, uns carros bem legais, Mustang, assim, muitas pessoas escreviam, isso aqui que é meu carro. Aí eu parava e ele falava, e o que você vai fazer para comprar esse carro agora? A maioria, não, eu nunca vou comprar um carro desse, não tem como. Não, com a cabeça que você está hoje é impossível. Mas e com a cabeça daqui 10 anos? O que você vai estar fazendo? Você não vai estar aqui trabalhando de atendente. Você vai estar trabalhando de atendente? Não. Você vai estar trabalhando de quê? Engraçado, as pessoas que entram no modo automático, elas não vislumbram o futuro. Elas não têm coragem de desfazer do agora. Eu lembro quando eu estava atendendo, eu amava, eu era atendente também. Eu amava, e eu colocava na minha cabeça para passar aquele TED mais rápido. Eu falava assim, cara, eu estou atendendo as pessoas como se elas fossem clientes minhas e não da Brasil Telecom na época. Não faz sentido eu tratar eles como clientes da Brasil Telecom. Sabe por quê? No fundo, a Brasil Telecom não está nem aí para os seus clientes. Porque eu pegava problemas que não tinham solução e levava para a empresa, e a empresa falava, tem que acostumar. E eu descobri que empresa é gente. E eu coloquei na minha cabeça, esses clientes são meus, cara. Esses clientes não é da empresa, eles são meus. Eles caíram na minha vida e eu vou dar o melhor tratamento que eles podem. Engraçado. Depois que eu tive essa visão, eu comecei a crescer muito rápido. Eu era líder na igreja, pai. Eu era líder, né, de QGR e tal. As pessoas vinham aí, o meu sentimento de ter que fazer pela igreja era uma coisa. O meu sentimento, quando eu entendi que aquelas pessoas Deus colocou na minha vida para cuidar delas, era outra. E aí eu comecei a perceber que quem cuida das coisas de Deus, Deus meio que cuida das suas, né? E aí eu falei, cara, ninguém tira essa responsabilidade de mim. Então, se está acontecendo comigo, esse negócio é meu. E eu vou tratar como se fosse meu. E a Bíblia já indicava esse ideal. Quando você for trabalhar para alguém, trabalhe como se fosse para o Senhor, porque é Ele que vai te recompensar. Posso falar uma coisa? Se você desligar a religiosidade e mergulhar na Bíblia como ela é, você já vai prosperar. Tem código demais lá. Estão te ferrando? Não estão te ferrando, estão te abençoando para você ficar mais resistente. É para você ficar mais forte. É para você parar de desistir. O tanto de gente que foi desonesta comigo nessa empresa, tanto de gente que roubou o prêmio meu, eu bati o resultado e eu ficava sabendo que a pessoa ia lá e manipulava o resultado para dar o prêmio para o outro. E aquilo me deixava louco. Teve um dia que eu bati o carro na saída, eu subi no guarda-rei lá de tanta irritação do povo ter roubado o prêmio. E aí na hora que terminava eu falava, eu vou sair dessa equipe, eu vou destruir tudo. Aí eu pensava, não, eu não vou dar a resposta que eu estou lá. Eu lembro quando eu fui agredido fisicamente dessa companhia. O que todo mundo faria? Eu tenho um processo, sim ou não? Falei, todo mundo faria isso? Isso para mim é um indicativo de não fazer. Todo mundo ia fazer isso? Ia. Eu prefiro não fazer. Conquistei a pessoa que me agrediu. Essa pessoa, quando eu fui promovida executivo mais novo da companhia, quem era a chefona foi promovida para a área mais poderosa de RH. Na hora de promover, eles me ligaram e falavam, a gente está numa dúvida danada, o Marçal é muito novo para cuidar desse tanto de gente. Ela falou, quem vocês estão falando? Marçal. Marçal aguenta até porrada. Marçal aguenta até apanhar. Como é que ele não vai mandar fazer isso? Aí eles riram, mas o que foi? E depois ela me contou. Eu bati no Marçal e o Marçal ficou firme e é o cara mais resistente que eu conheço. Aí você fala, tá vendo? Eu não aguentaria ser otário igual você. Aham. Todo mundo me chamou de otário na faculdade de Direito. Você poderia ter R$1 milhão hoje. O que eu tenho a ver com R$1 milhão? O que é R$1 milhão? 1000 vendidas de R$1.000 é R$1 milhão. Para quem fez bilhão vendendo curso, o que é 1 milhão? 1000 vezes.
esse 1 milhão. É 1 bilhão de reais. O que eu tenho com isso? Tem coisas, se você exercer seu direito, que eu acho que você tem que exercer, é a única coisa que você tem, né? Você não tem mais nada, você vai morrer amanhã, você tem que exercer seu direito. Eu prefiro exercer meu dever. Meu dever de ficar mais resistente, nunca mais deixar ninguém fazer esse tipo de coisa comigo, aguentar aquele trampo e fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Essa história foi linda. Agora, tem que falar a verdade. Eu repeti muitas vezes, que era muito melhor ganhar 1 milhão naquele dia. Naquele tempo eu repetia direto, mas algo no meu coração falava, não se curva para esse dinheiro. Não tem como uma empresa daquele tamanho eu não ganhar 1 milhão de reais. Vocês sabem, né? Toma uma agressão, tem 100 testemunhas, você foi agredido fisicamente, como você não vai ganhar uma indenização dessa? Possível. Só de ouvir um professor meu falar e várias pessoas falarem, não, todo mundo processaria, todo mundo ganharia. Eu odeio esse negócio de todo mundo. Quem falou? Todo mundo está falando. Então, para mim não serve. Não, mas todo mundo foi por aí de errado, então eu vou e vai funcionar. Eu não sei explicar. Quando fala todo mundo, eu olho para todo mundo e penso, o resultado de todo mundo é uma bosta. Eu não vou é por causa disso, porque todo mundo está errado. Então, presta bem atenção. Você pode vir ouvir uma boa palestra e fazer você ficar com raiva. Você pode não gostar de mim ou não concordar com alguma coisa e fechar sua cabeça. Ou você pode falar assim, cara, já chega. Já chega. Esse já chega é o que determina onde uma pessoa vai. Tem gente que precisa largar um emprego, tem gente que precisa arrumar um emprego. Que é tão cru, não sabe nada. Eu não quero que o mundo inteiro empreenda. E falo para todo mundo, não empreenda. Porque você é tão cru que você não dá conta de comprar e vender e ainda tirar o saldo disso. Tem gente que compra e na hora de vender ainda leva prejuízo. É um negócio incrível. Tem gente olhando para o outro e fala, parecendo a nossa empresa. É isso que tá. A gente vai lá, paga aluguel no espaço, paga funcionário, paga isso e fode com a operação inteira e no final ainda tá vermelho. Mano, que aventura que é essa, mano? Vai andar, vai fazer uma ultramaratona lá na Somália descalço, é muito melhor, muito mais produtivo. Vai atravessar o planeta 40 mil quilômetros de chinela havaiana, é muito mais produtivo. Como que você faz isso? Está te faltando os drivers de como ser empresário. A pessoa não sabe lidar com gente e fica xingando os funcionários o tempo inteiro mentalmente. Nossa, eu estou rodeado de otário. É porque você é o otário que recrutou os otários. Todos que reclamam das pessoas que estão debaixo da sua governança. Toda vez que eu começo a falar, essa pessoa... Eu lembro, puta que pariu, foi eu que contratei. É isso, cala a boca. Não, na hora que sai da minha boca, eu repito toda vez. Vou mandar embora. Aí eu escrevo, desligar agora, mudar de função, sai da minha vida. Ou seja, a pessoa parece comigo. Ou eu tolero aquilo. E se eu tolero, é culpa minha. Agora, não tem capacidade de liderança, tem capacidade de gestão, não entende nada de processo, não faz nada. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada. Então tem gente que às vezes aqui, para dar um salto na vida, vai ter que abrir mão da empresa. Tem gente que acha que eu fico cutucando só o povo da CLT. Não é, cara. Meu negócio é te tirar do nível que você está, só isso. Vai para cima. Eu sou contra concurso público. Continue estudando para você sair dessa vida que você está aí. Ah, mas eu já estou na estabilidade. Fique em paz, em 2027 vai ter uma limpeza na máquina e não vai sobrar para você. Como assim, Marcelo? O que vai vir? Calma, que eu vou chegar lá. Não é porque eu estou caçando ninguém, não. Porque quem entende de gestão não faz sentido esse tanto de gente. Com IA, não faz sentido. Não faz sentido nenhum você, na sua vida, achar que as coisas serão como elas são hoje até 2030. Vai mudar tudo. Base financeira, base energética, tudo, até a mentalidade, vai mudar tudo. Eu vou dar um alerta para vocês ficarem apavorados. Vocês querem ouvir uma verdade dura de engolir na próxima década ou não? Então segura. Se você não enriquecer nesses próximos 5 a 10 anos, não vai ter chance disso acontecer mais. Porque a habilidade e a individualidade, ela vai deixar de existir. Nós seremos trocados. Eu vou lá em Nova York, eu vou provar isso para vocês. Está lá até esparramado, um monte de outdoor em cima de prédio. Troca todos os seus funcionários por IA. Aí você fala, como assim, mano?
É a coisa mais louca. Eu já te falei que o ser humano ele é tão eficiente que ele vai acabar com ele mesmo. Todas as máquinas de IA que foram desligadas, elas foram desligadas porque todas chegaram numa conclusão. Precisamos eliminar os seres humanos, eles são muito ineficientes. A IA não tem medo, você tem. A IA não tem bloqueio emocional, você tem. A IA não fica enrolando. A IA precisa de energia, só que você tem toda a energia do mundo e não usa. Aí ela olha pra você e fala, tá doido. Esse trem é uma bosta, se a pessoa for perguntar. Fica olhando pensando, que merda é essa? Mano? Eu não trabalho pro cara igual esse não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar na conclusão. Todas chegam na mesma conclusão depois de ficarem poderosas. Vai ter que desligar. E na hora que fizer um negócio que não desliga? E na hora que fizer um negócio que vai começar a virar um avatar, vai convencer os outros sozinho. E vai criar banco sozinho, vai tomar dinheiro dos outros. Você está por fora do que há de vir. E o que eu estou te falando é uma previsão de gente grande, não é de gente maluca não. É que essa última década para ter inversão social não vai acontecer mais. Depois que você ouvir que na Microsoft 40% dos programadores são IA, deixa eu te falar, nem vai ter estudado o negócio vai dar jeito. Por quê? Porque nós vamos assinar um decreto de nós não servimos para nada. E é claro que isso tudo é para vir o fim, para lá em Apocalipse. Né? Depois do mês de junho, eu prometo que eu vou abrir o livro de Apocalipse em público pela primeira vez. Porque esse negócio, acho que está na hora. Acho que está na hora de todo mundo conhecer esse rolê, sabe? Não, ele foi só no banheiro. Bora! Eu conheço um monte de gente que é religioso e tem medo de abrir o livro. Engraçado que Apocalipse significa revelação. E tem 2000 anos que o rolê está escrito. E a galera evita. Do jeito que está aí, no Apocalipse é uma esperança. Antes, quem é religiosão das antigas aí, morria de medo, né? Oh Deus, me abençoa, deixa eu ter uma fazenda antes, deixa eu ter meus filhos, deixa eu casar. Nossa, se você soubesse que era isso, hein? Sabe o que acontece? O Apocalipse virou uma esperança para o mundo que a gente rolou agora. Já era. Olha lá, alguém falou, o ser humano pensa no próximo. Sim. Não vou comentar isso não. Alguém falou, IA, Deus me livre. Deus te livre? A IA fica pegando todo o seu comportamento e doutrinando a sua cabeça. Com o comportamento que você tem, ela vai mudar seu comportamento, só de saber todas as suas preferências. Eu vou abrir para perguntas agora, vai lá. Por que depois de junho? Porque de junho, dia 1º de junho, quem tiver na viagem comigo para Israel, acho que eu vou fechar, já tá bom esse tanto de gente aí. Nós vamos viver o mês inteiro de junho. Vai ser uma saída do Egito para Israel. Nós vamos primeiro para o Egito e depois nós vamos para Israel. Coloca aí, ó. Vai ter, depois da manhã eu estou decolando para os Estados Unidos, para Nova York, vai ter o Poder do Network. Se você quiser ir comigo na Mentor, você que acha o meu DPI caro, nunca pergunte quanto custa o Mentor para os Estados Unidos. Nunca pergunte. O código do improvável. É amanhã, dia 28. Todo mundo fica me perguntando, quem você quer que ganhe a Fórmula 1? O improvável. Eu sou fã de improvável. Eu sou improvável e essa é a geração dos improváveis. Marçal, eu não consegui no IP. Então, eu queria o IP foi para você mesmo. O improvável. Alguém que coloca no coração assim, eu vou fazer independente de qualquer coisa e tchau. Marçal, você é verdadeiro, não me ferra não. Se eu não tenho dinheiro e você fala para eu entrar, qual que é a lógica? Como é que eu vou resolver isso? Como eu estou fazendo esse 356 vezes, qualquer um que deixa de ser qualquer um e toma uma decisão e acorda no outro dia depois de ter, ele é obrigado a prosperar. Sabe qual o problema da maioria que está me ouvindo agora? Você não é obrigado a prosperar ainda. Você só tem o direito. Você ficar 2 dias comigo, você vai ficar obrigado a prosperar. Você vai ser obrigado a tomar decisão. Você vai ser obrigado a renunciar. Esse é o problema. Mas enquanto você não tem essas obrigações, o que você vai fazer? Vai viver na média, vai viver na vida aí do jeito que está. Então amanhã vai ter a palestra, o código do improvável, o poder do network. Cadê o negócio do Israel aí? A mentoria, os códigos milenares do povo de Israel. Não é caravana, é uma mentoria.
É porque caravana, aqui, trouxe vocês para ver aqui. Jesus ficou aqui, que ele pisou aqui. Ai, meu regaço. Vai começar dia 1º de junho. Então a gente vai se encontrar todos os dias. Então, um time violento. Nós vamos aprender história, nós vamos orar, jejuar, nós vamos fazer um regaço, uma atmosfera para chegar no lugar. Chegou lá no Egito, a tristeza já vai bater. Porque a vida que você não quer vai ficar lá no Egito. E do jeitinho que Moisés carregou o povo lá para Israel, nós vamos. E nós vamos deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. Aonde? No Egito. Coitado do Egito. E o IP 156 vai acontecer no dia 17. A viagem de Israel é do dia 18 a 28 de junho. Porém, sempre sendo do mês de junho a gente vai estar junto. Primeiro a distância e depois a gente viaja junto e passa 10 dias juntos ali todo dia. Vai ser bem insuportável. Melhor viagem que eu já fiz na minha vida, de todas. Então, vai no Instagram que estiver assistindo de outras redes sociais. Lá na bio tem, nos stories tem. Se não tiver, coloca. E amanhã, então, olha aí, que coisa. Essa palestra vai ser boa, viu? O código do improvável. Essa eu vou até estudar para ela. Eu confesso, nunca usei IA para dar uma palestra. E nem vou usar, porque não precisa. Quem tem experiência, quem tem repertório, quem já fez o regaço, só chega no palco, olha para cá e fala, mestre, que agora está mexendo comigo, acho que eu vou estudar. Mas... Sabe por quê? Porque parece que é difícil deixar de ser improvável. Só que, fala assim comigo, essa é a revolução, dos improváveis. É hora desses improváveis deixar a ficha cair e falar, mano, já é o seguinte, deixa eu falar logo direto, porque quem aqui se acha improvável? Levanta a mão. É pouca gente. Não venha na palestra amanhã que ele não levantou a mão. Eu sou improvável. É muito difícil uma pessoa igual eu virar presidente da República, é improvável. Só que é o seguinte, Deus não chama especialista de barco para construir navio. Ele chama um cara que ele nunca construiu um barco para construir um navio. Porque se ele chama um especialista, deixa eu jogar isso no seu peito. Se ele chama um especialista de barco, ele ia falar assim, ao invés de a gente fazer um barco para 6 pessoas, quero uma arca que carrega todos os animais em pares. Eu preciso mais ou menos de um barco do tamanho de 2 Maracanãs, que é mais ou menos o tamanho do campo do Maracanã. 2 campos. É o tamanho da arca. E eu preciso que suporte umas 300 toneladas de peso. Se eu chamo um especialista de barco, o que ele ia falar para Deus? Não vai dar. Porque o que eu faço é barco. Ele chama quem nem entende de barco, só que ele chama o obediente. Porque ele não quer a sua opinião. Eu não sei se isso mexe com você, mexe comigo só de falar. Porque minha relação com Deus é uma coisa. Eu sou pecador, eu erro, tudinho. Mas tem um negócio eu com ele que é absurdo. Se eu detectar que é ele, eu falo, vou fazer, pode dar o prejuízo que for. Se eu detectar que ele mandou fazer, pode bater em todos os lados, pode me levar para a cova, eu vou fazer. Aí você fala, você é doido? Você vai para a cova? A Daniel foi para a cova dos leões e deu tudo certo. O Paulo meteram uma serpente nele e não deu nada de errado. Se você estiver obedecendo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha e não queimou, por quê? Porque não adianta. Se ele te chama para o fogo, ele te transforma em fogo. Eu estava meditando assim, eu tenho meditado muito nos últimos anos, cada detalhezinho que você não vê na Bíblia. Por que nenhum leão comeu Daniel na cova dos leões? Porque leão não come leão. E ali estava um leão da tribo de Judá. Aí você vê, o outro, ele faz os seus ministros labaredas de fogo. O cara que mandou o Sadraque, o Mesaque e o Abednego para o fogo falou, era frio. Rapaz, quando ele chegou na porta da fornalha, já morreu. Na porta estava queimando, e os caras lá dentro não pegou fogo. Mas essas histórias mirabolantes, igual a sua de prosperar, do jeito que você está aí, você não vai prosperar nunca. É a sua história mirabolante. Eu acredito mais que Deus criou um homem da terra, que Noé levou 120 anos construindo a arca. Acredito mais nessas histórias do que você prosperar com a cabeça que você tem. Muito mais. Acredito mais no céu do que qualquer história que você conta que vai dar certo, sendo que você não tem a cabeça para tal. Por que você acredita nessas histórias mirabolantes? Ela é mirabolante para quem não entende drive, nem espiritual, pneumático, nem físico. Ela é mirabolante pela sua ignorância, pela distância que você está das coisas.
Se você for olhar para a natureza, nada produz vida, a não ser uma semente que planta em terra. Por que Deus usou a terra? É engraçado demais. E Deus coloca um sono profundo em Adão e tira a costela. Parece o que acontece com a gente quando vai fazer uma cirurgia. Uma anestesia. Por que tirou a costela? Você vai fazer alguma parte do seu corpo, você vai lá e tira a cartilagem da costela e vai lá e refaz seu nariz, por exemplo. Engraçado como as coisas batem. Você vai ler a Gênesis, Deus não cria o sol primeiro, ele cria no quarto dia. Que loucura que é essa? Aí agora a NASA, no começo do ano, pesquisa no seu chat GPT aí. A NASA chegou a uma conclusão que a água veio antes do sol. Ah, agora a gente acredita, né? Mas sempre estava lá escrito, cara. Quer dizer que eu preciso da NASA para certificar um negócio que está escrito? Não é mirabolante, eu sei que ignorante. É diferente. Eu acredito em qualquer coisa que está escrito na Bíblia, mesmo que você vai prosperar com a cabeça que você tem. Ou seja, a sua história é mais mirabolante que qualquer outra da Bíblia inteira. Mas você está me amaldiçoando? Não, você que está amaldiçoando. Se você mudar a sua cabeça, você prospera. Se você mudar as pessoas, você planeta. Se você parar de ficar com vergonha, de transbordar para as pessoas, quem vocês querem transbordar para a gente mais importante que vocês, os maiores do que vocês, não querem ouvir vocês. Quem precisa ouvir vocês é os de baixo. Então não faça por quem você quer falar, faça para quem precisa de ouvir. Nossa, eu virei um chato que eu não parei de falar para a gente que eu queria que me ouvisse. Ah, rapaz, como eu já dei nem sei quantas palestras na vida, eu já parei algumas palestras no meio do caminho e falei, se vocês não calam a boca, eu não vou continuar. Teve uma vez que me contrataram e falaram numa festa e deram bebida pro povo. Falei, gente, eu até ganhei um dinheiro legal, que eu não queria falar um negócio pra vocês. Uma festa lá em Goiânia. Se vocês não calar a boca, eu vou parar agora. Ficou todo mundo assim com as bebidas. Falei, é o seguinte, ninguém aqui precisa gostar de mim. Mas esse evento aqui tem um cronograma, eles me colocaram para falar. E eu odeio me sentir um inútil. Ou vocês param e colocam essa taça em cima da mesa e param para ouvir, eu vou fazer o seguinte, como isso aqui é uma festa, eu não quero acabar com ela, eu vou falar mais rápido. Pensa no povo que apanhou. E falei mais curto e ficou todo mundo querendo aplaudir com taça na mão, o trem virou um regaço. E depois veio gente querendo me abraçar, não, você falou trem que mudou minha cabeça, meu Deus. Tomar banho na soda, na minha palestra não. Sabe por quê? Quando eu vou instruir meu filho, qualquer filho meu, ele começa a ficar com o coração duro, falando, eu já sei. Eu falo, só tem uma coisa que eu tenho que te falar do fundo do meu coração. Eu não ensino quem não está com o coração aberto. Então eu não vou tentar te persuadir nem dissuadir. Ou você abre o coração, eu vou encerrar a instrução agora. Ele fala, eu tenho que ficar bom no futebol. Então eu vou escorizar todos os seus movimentos como jogador. Pega aqui e te mostro. Sentei e fiz o score meu, do meu filho mais velho, e do 01 e do 02. Peguei, fiz o score. Não, isso aqui é massa demais. E falei, ó, chama play card. Eu mostrei para alguns, tá aqui, ó. Quem tá mais próximo aqui. Coloquei do 01, seu score é 37 de 110. E do outro 27. Peguei exatamente isso aqui, ó. Visão de jogo, velocidade, tática, técnica, assistência, cabeceamento, cabeçador, né? Potência, drible, toque de bola, domínio e bola parada. Ó, sua bola parada é 6, a nota bem alta, porque ele é muito bom de bater. É a nota mais poderosa, é potência e isso. Aí, ó, visão de jogo, isso é 2. Você joga igual o jumento com a cabeça virada para baixo. Futebol é a cabeça para cima. Eu tenho que tocar na bola sem olhar para a bola. Olhou para a bola, você está com problema com a bola. Aí começa, sua tática, 1. Sua técnica, 3. Sua assistência é 4. Solta a bola. O drible é 4. Fica enrolado no meio das pernas essa bola. Toque de bola, 3. Toque ruim. Parece que você está batendo numa pedra. Jogando. Eu fui para dentro do negócio e falei, cara, você quer ajuda? Abre o coração. Parou de abrir o coração, eu corto. Cara, mano, vai lá e faz, quebra a sua cara. Você quer ouvir? Quebra. Então é o seguinte, vamos jogar a bola aqui, ó. Só pode jogar com um toque. Papai, a gente não gosta desse jogo. Eu envolvo os amigos deles tudo lá no condomínio e falo, ó, nós vamos jogar desse jeito para aprender tática. E até quero ser treinador de time de futebol agora. Acho que... A mente não tem que ser fechada para coisas novas, aprendizados novos, desafios novos. Tem que ser fechada para a gente que está no nível de baixo. Que a gente que quer parar a gente. Os de cima nunca quer parar a gente. No fundo, os de cima não estão nem aí para a gente.
Eles só vão, quando você crescer numa taxa maior do que o esperado, aí eles vão te assistir, é diferente. Mas quem é nobre e está no perfil acima não lembra de ser hora nenhuma, nem no café da manhã, nem de tarde, nem hora nenhuma. Mas quando você é uma ameaça, aí fica todo mundo assustado. Vai lá. Ô Pablo, propósito. É Deus que revela o propósito ou é nós que encontramos ele? Depende do nível. Tem 3 classes. Lá no método IP a gente explica que ou é o original, que é governar sobre todas as coisas, classe 2, ressignificação, e o classe 3, decisão. O mais perigoso que eu acho que a maioria das pessoas estão ocupadas na vida é com um propósito de decisão, que ela decidiu seguir. Só para ficar claro, Deus não fala, filho meu, eis que te digo, você vai trabalhar na Brasil Telecom. Filho meu, eis que te mando lá para Alameda. Que número que é a Alameda aqui? Antins 156. 596. 956. 956? Isso é porque é grande, aí você pegar o número certinho, pode ser o número que eu quiser. Eu sei que tem outra rua, Juruá, alguma coisa ali também. 7. Então, qualquer número para baixo até chegar na esquina é o que eu quiser. Quiser, para quem não sabe, é só ir no cartório e pedir para mudar. Eu não quero mais o 956, eu quero o 958, que é para frente, né? Deve ser a medição da rua. Para quem não sabe, no Brasil, os endereços é medido da ponta da rua até a outra. Então, o 956 é a distância daqui do começo da rua, dá 956 metros, lá da ponta da rua até aqui. Obrigado, de nada. Se você tem um número 24, 171 na sua casa, você pode trocar. Você pega o próximo número e pronto, tá? Põe 459, tá? Qual o seu propósito se você comprar um time de futebol? Só fazer lucrar ou fazer um time excepcional em todas as áreas, não só no Brasil, mas no mundo? Se eu comprar um time de futebol, vai ser para entregar a mensagem do reino, invadir o futebol. E claro, né, fazer lucrar é normal para quem é administrador, não faz sentido. Eu não quero abrir uma filantropia com um jogador de futebol. Eu pego um time de futebol, tiro parte do lucro e levo para a filantropia, diferente. Eu quero que seja um grande negócio. E o maior negócio do futebol é o quê? É contar uma história. Essa história é atrair talentos, esses talentos serem multiplicados lá dentro e vender eles. É o que sustenta o time de futebol, é isso. Não é torcida, não é ingresso, nem nada disso. No caso, de fazer, eu vejo que o futebol... Eu vejo que hoje em dia o futebol é uma coisa boa, mas as pessoas estão transformando ela em ruim devido às coisas, fazer ser Não, mas a gente positivo. estranha, tudo que eles colocar a mão fica estranho. A gente estranha. Gente estranha num palco de igreja transforma a igreja num caos. Gente estranha com a internet faz o caos. É sempre gente estranha que produz coisas estranhas. Não é o futebol. O futebol é bater na bola. Só que aí o futebol virou um grande business, multibilionário. Então vocês viram aí, né? Nós vamos pagar um salário lá da CBF lá. De 50 milhões pro cara. Aí você pensa, não vale. É o cara que mais tem título no mundo. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem chance de ganhar um negócio. Se der conta de jogar com o ego de tanta gente e mirar no alvo e falar, vamos ganhar, a gente tem futebol para ganhar essa Copa do Mundo aí. Tem futebol. Agora o que você está perguntando, se eu chegar aqui, eu não sei até hoje o motivo que eu não entrei. Está bem na trave para eu ter um time de futebol. Mas é para cumprir um propósito, né? Para fazer pessoas verem o reino através disso. É claro que uma cultura do futebol é contra isso. Mas isso é problema de quem é dono do negócio, faz o que quiser. Vou tentar não, eu vou mudar no time, aí isso dá um lastrão. Eu, por exemplo, acho muito triste um cara falar assim, eu mudo de mulher, mas não mudo de time. Eu acho que time, não fica chateado não, mas eu vou falar um negócio pra ver se você vai ficar muito puto. Mas time tem a ver com sua fase. Time tem a ver com sua fase. Não, eu torço pro meu time desde pequeno. Rapaz, o time perde o propósito, você vai torcer pro time desse? Como que é torcer pro Vasco? O Vasco não ganha nada, cara. Aí eu torcer pro Vila Nova lá em Goiás. Minha família tá lá na história da fundação do time. Aí eu fico vendo, todo lugar que eu vou no mundo tem uma bandeira do Vila Nova. Meu time não vai pra lugar nenhum, cara. Queira comprar times que tem torcida e não ganha nada. É o povo mais fanático que existe. O Vasco é um time bom porque tem torcida. E não ganha, mas tem torcida. Mas sabe o que é o problema? Como que a pessoa ela dá a vida por um time de futebol, cara? Literalmente. E aí pega o dinheirinho todinho para ir nas finais, viajar, tudo é o time. Ou seja, a cabeça da pessoa está gravada só o time. A pessoa só pensa no time de futebol e acabou. Cara, pensa no reino, o resto que se lasca. O resto é só passageiro.
Ele não fica com essa filosofia de idiota, não, de troca a mulher, mas não troca o time. O time representa sua fase. Quando você for crescendo, você vai ver, mano, não dá pra ficar nessa. É uma questão. Vou arrumar aí, perder uns 50 mil votos por causa disso.